Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Mais uma vez, aqui é o vosso irmão Vitor Rafael. Uh, Venho para aqui apresentar, fazer mais uma exposição de muitas das que são as heresias apresentadas na igreja. Hoje eu tenho aqui a Catedral de Oração e Promessa, dirigida pelo pastor Ismael Sebastião. E no estudo que estamos a fazer, na preparação que já tínhamos, nós temos uma pregação e no final vamos dar também na última parte, no último trecho, vamos apresentar o próprio pastor da igreja, o principal, e se possivelmente noutro trabalho também vamos poder trazer uma exposição mais com conteúdo mais aprofundado com relação a isso. Mas eu quero aqui hoje apenas mostrar o pano de fundo que tem desta igreja. Quero dizer, é aquilo que há alguns anos atrás eu já falei, já me referi à volta de 3 anos atrás, que na minha explicação eu falei que muitas dessas igrejas, elas têm, na verdade, o desejo de ser uma igreja universal. Elas querem ser, têm o sonho de Edir Macedo, têm o sonho de T.D. Jakes e outros falsos mestres e profetas que andam por aí e falsas igrejas. Então, nós notamos aqui, nesta igreja, que seria, pronto, é uma igreja pentecostal, neopentecostal, vamos ter que considerar neopentecostal. Ela já não tem bem as bases do pentecostalismo, mas é uma neopentecostal. Nesta igreja, nós vamos notar que há um contrato, vamos assim dizer, por interesse financeiro de negócio, que trouxeram, colocaram dentro dessas igrejas, aliás, e muitas outras também, das outras já falei, trazem pastores daqui, pastores que foram da Igreja Universal, para poderem persuadir aquele povo incauto, aquele povo que está fugido da Universal, está à procura de uma igreja que pregue pelo menos a palavra de Deus, uma igreja que ela possa aprender a fugir daquele todos os encantamentos e rituais da Universal, que as pessoas já se cansaram. Mas como as pessoas, infelizmente, coitadas, muitas ainda continuam na cegueira espiritual. Elas vêm para essa igreja, seguem o pastor que saiu da Universal, veio para aqui e continuam aprisionados no mesmo estilo de incredulidade, das mesmas heresias, das mesmas falsas doutrinas, dos falsos ensinos, tudo continua a ser o mesmo. Então, aqui vamos mostrar, o pastor que está no altar é o pastor Vitor Bala. Eu não sei até que ponto, só conheço o pastor de nome, não sei até que ponto esse pastor está comprometido com a coisa, não sei dizer, mas o que me parece, isso não são erros doutrinários, mas são heresias, são coisas premeditadas. Ismael também sabe exatamente qual é a forma de pregar e porque essas igrejas funcionam por contrato, não tem mais ou menos aquele aspecto que é o presbitério que faz a coisa e tal. O pastor principal é que faz tudo, é que decide as coisas. Então acredito que para ter um contrato desse pastor estar aí é porque o interesse é que, olha, você tem que dar resultados, como o Idir Macedo faz e como todas as igrejas normalmente apostatadas fazem. Então nós vamos ouvir o que o pastor está a pregar. No final vou também apresentar um bocadinho o próprio presidente, mas eu quero ser breve dessa exposição. Vamos lá. Hoje estaremos a meditar, a palavra que ele vai apresentar é o livro de Mateus 7, 24, que na verdade Mateus 7, 24 é o resumo do Sermão do Monte, porque aqui Jesus no 23 termina a pregação, depois ele entra no 24 para fazer o resumo de toda a sua pregação. É praticamente o fecho, resumir a chamada de atenção com relação ao que ele pregou, porque o Sermão do Monte começa no capítulo 5, vai ao 6, 7, que é o fim. São 3 capítulos que cobrem o Sermão do Monte. Então, na verdade, essa é uma grande mensagem, o Sermão do Monte, que na verdade dá-nos as bases da igreja hoje. Não sei como é que podemos ouvir outras coisas. Vamos ouvir, mas vamos lá. Te ajudar a chegar até onde nós já chegamos. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Já encontramos? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as quê? E as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
e ela não caiu, porque tinha seus alicerces aonde? Na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu aonde? Sobre a areia a sua casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela o quê? E foi grande a sua queda, a sua ruína. Amém? Amém? Toma o seu assento. Quem ouve as minhas palavras em outras Bíblias, que será semelhante ao homem que da brita, por causa das pedregulhos e pedras que ele vai encontrar. Porque ali na rocha vai ter que preparar o caboclo para manter a casa assente. Aleluia. Então, a partir do momento que ele e a põe em prática, é semelhante àquele que sobre a rocha edificou a sua casa. Aquele que sobre a rocha edificou a sua casa. Edificar uma casa na rocha não é fácil. Edificar uma casa na rocha é diferente de nós chegarmos, por exemplo, o terreno aqui onde nós estamos, o terreno lá fora, é arenoso. É muito fácil de nós pegarmos uma enxada, de pegarmos uma pá e o quê? Cavar para fazer caboclo. É rápido. Em 2, 3 dias nós conseguimos desenhar o caboclo ou os alicerces de uma T5. Mas quem vai edificar a casa sobre a rocha, ele sabe que vai ter que lutar. Ele vai ter que se empenhar. Muita gente tentou edificar a casa sobre a rocha por causa. Bem, já começamos a notar que a mensagem já está a ser descontextualizada, a interpretação da palavra. A construir a casa sobre a rocha não é nada mais, nada menos do que alicerçar a tua fé em Jesus Cristo. É o significado do que aqui está. Alicerçar a sua fé em Jesus, que é a rocha, e na verdade de Jesus, que é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O meu fardo é suave, eu vos aliviarei. Então nós vimos aqui, Jesus mostra isso. Então esta palavra não tem nada a ver com cavar na rocha, na pedra, é difícil. Isso não tem nada a ver. Mas vamos tentar, vamos ouvir para ouvirmos qual é o objetivo desta conversa. Vamos lá. Da brita, por causa das pedregulhos e pedras que ele vai encontrar. Porque ali na rocha vai ter que preparar o caboclo para manter a casa assente. Aleluia. Então, a partir do momento que ele começar a cavar, a bater, as mãos vão rasgar, vai criar calos, vai criar feridas, vai doer o corpo, vai ficar cansado. É capaz de, se ele estava num projeto de uma casa T5, diminuir, vai dizer, poxa, aqui está difícil construir. Então não vou fazer uma casa tão grande, vou fazer uma casa o quê? Pequena. Porque construir na rocha não é fácil. Mas quem constrói na rocha, ela está mais segura do que aquele que construiu tanto na área arenosa ou então onde a pessoa foi construir que é lamaçar. Então a Bíblia está a dizer que a palavra de Deus é semelhante a um homem que ouviu. Não basta ouvir, temos que colocar em quê? Temos que colocar em quê? Em prática. E ali onde está o diferencial,
Por que que às vezes nós vemos as coisas acontecerem em uns e não acontecerem? Mas estamos na mesma fonte. Então, eu acho que cada um de nós já pode observar que já estamos a ver onde é que a mensagem está a ir. Está a dizer, por isso vemos as coisas acontecerem em um e acontecerem. Tá, quer dizer, a dependência do que a pessoa realmente faz. Mas vamos ouvir mais, porque ele vai chegar lá. Vamos lá. Estamos no mesmo lugar. Estamos a absorver a mesma palavra. Estamos diante do mesmo pastor. E eu costumo dizer nessa igreja, o que não falta é o quê? O que não falta aqui é o quê? Se vier de manhã nas causas impossíveis, para você aprender como é que o impossível vai acontecer na sua vida. Bem, já tirou, já notamos o que é que se passa, né? Quer dizer, a palavra, ele está a referir que a palavra é ouvir o pastor. Não, a palavra, a autoridade do pastor está na palavra de Deus, na palavra que ele manuseia, na palavra de Cristo, na palavra do Senhor. Se o pastor prega heresia, eu não sou obrigado a ouvir o pastor, eu não sou obrigado a aceitar a mensagem que o pastor prega. Você deve aceitar toda a mensagem que vai consoante a palavra de Deus. Então não depende do pastor se o pastor disse, se vem de manhã, das causas impossíveis. Oh Jesus, vamos continuar. Causas impossíveis. A vida, você vai ter que ouvir uma quê? Palavra. A tua vida não muda no sai. Se você vier no culto de libertação, antes de você ouvir sai, quebra, queima, primeiro você vai ouvir o quê? Palavra. Então é preciso que a gente receba essa palavra. É necessário que recebemos essa palavra. Tenhamos ouvidos para ouvir e coração. A tua família está nas mãos. A tempestade vai se levantar. Eu estou a dizer, vai se levantar a tempestade. Eu estou a dizer que vai se levantar correntes. E é necessário que se levante, porque a palavra de Deus, ela vai nos dar o livramento. Se pensaram que esse ano vão lhe conseguir, eu estou a dizer, eles estão muito enganados. Pastor, mas alguém já se manifestou a dizer que você se prepara? Sim. Mais uma vez, estamos a ver aqui a direção que está a levar. Só não vimos os outros trechos, mas é completamente fora de contexto daquilo que a palavra diz. Primeiro é que já estamos a apontar para inimigos físicos. A Bíblia é bem clara no livro de Efésios 6,12. Vamos lá ler. Vamos ler Efésios 6,12. O que é que a Bíblia diz? Oh Jesus de Nazaré. Efésios 6,12, a Bíblia diz o seguinte: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, outras versões diz, não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, ou do mundo celestial, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos. Toda a igreja que está presente, o inimigo, um feiticeiro, um adversário, e você mantém essa inimizade por conta de que houve uma revelação na igreja.
Você e a pessoa que apontaram que é seu inimigo, os dois vão para o inferno. Os dois irão para o inferno. A Bíblia diz, a palavra de Deus, a palavra da verdade, diz que o nosso inimigo não é carne, não é sangue, não é contra seres humanos, mas são as potestades, os principados, nas regiões celestiais da maldade. Mas essas potestades, esses principados nas regiões celestiais da maldade, não é para você fazer noite de oração e começar a dirigir oração, combate contra elas. Não. Essas potestades que estão nas regiões celestiais da maldade são elas que influenciam o sistema cósmico, o sistema do mundo, para, conforme as pessoas vão fazendo a vontade, ele também vai executando os seus projetos. Mas a nós, como cristãos, nos foi dado a responsabilidade de nos colocarmos de joelho, orarmos a Deus, nos colocarmos em submissão, obedientes à sua palavra. É essa a nossa missão. E quando nós pedimos a Deus que o Senhor remova uma situação ou peça uma situação, terminamos com a oração sempre dizendo, mas seja feita a sua vontade. Então Deus vai fazer porque nós estamos em obediência, segundo o seu plano, também o seu propósito. Então toda a igreja que está aponta para o feiticeiro, porque o feiticeiro precisa que nós o amemos, apesar de que ele esteja, se é que ele existe, né? Vai fazendo alguma coisa, sabe, que vão preparando maldades contra ti, que nós os continuemos a amar e falar de Deus a eles, para que eles se possam converter, porque assim é a justiça de Deus. Nós precisamos, a conversão dessas pessoas que estão aprisionadas pelas forças ocultas é a resposta em amor a eles. Nunca nós temos uma inimizade, nunca nós vamos em luta contra essas pessoas. É preciso prestar muita atenção à palavra de Deus. Porque esta é a forma dos neopentecostais, essa é a forma das igrejas universais e outras, que vão deturpando a Bíblia, ensinando outro evangelho. E as pessoas não se apercebem que elas, a partir do momento que se converteu e depois, escuta bem o que está a dizer, um espírito manifestou e disse, quer dizer, o demônio é que vem para lhe dizer que tem. Então, você não estamos a entender o princípio da Bíblia. A Bíblia Sagrada, Jesus Cristo diz que um rei não pode estar contra ele mesmo. Ele não pode estar contra ele. Se não, o Satanás manifestou, é o Satanás que vai dizer que... Não. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sábios. Então esses são dos grandes erros que está aí. E levando a coisa noutra direção, que... Pronto, eu não sei o que dizer, mas vamos continuar para não perdermos o foco. Eu ouvi quando a Bíblia está a dizer que aquele que pratica, aquele que ouve, pratica e coloca sobre a rocha. Se a tua casa está na rocha, que é a palavra de quem? De Deus, o feiticeiro não vai entrar na tua casa. O feiticeiro não vai incomodar a tua família. O bruxo pode vir do Ambo, o bruxo pode vir do Ige, o bruxo pode vir de Cabinda, o bruxo pode vir do Cunene, o bruxo pode vir da Willa. Ele pode preparar ataques, ele pode preparar toda a corrente, toda a carga. Ainda que venham orações contrárias, que alguém esteja a lutar contra a tua vida, contra o teu marido, contra o teu casamento, você vai ver o livramento que vem da parte de quem? Na minha casa, não. Na minha casa, não. Igreja, a Bíblia vai dizer que já o outro que ouviu a palavra e é imprudente, diga imprudente. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, não seja imprudente no que concerne a palavra de Deus. Fica atento. Porque Deus vai falar com você. Deus vai te mostrar coisas. Não fique distraído. Aleluia. Nós estamos a dizer, esse ano é um ano profético. E se você quer que a profecia se cumpra na tua vida, não fique distraído naquilo que concerne. O ano profético é o ano de 2020. O coronavírus estava bem próximo, já estava a atingir a Ásia, a China. E aqui estamos ainda a falar, né? O ano profético, o que está para acontecer na tua vida por conta de dinheiro. Agora vamos ver como é que o charlatanismo entra. Ele está a pregar e
vamos ver o ato do mamonismo, paganismo, idolatria que vai acontecer aqui no altar. Vamos lá ver. As pessoas irem colocar dinheiro. Isso. A palavra de quem? Olha. Não seja imprudente, não seja nécio. Levanta os teus ouvidos, abra o teu coração e fique atento, porque o Senhor vai te dar sinais, o Senhor vai falar contigo. Se você estiver distraído, você vai perder. Não se distraia. Esse ano você vai ver coisas acontecerem na tua vida como nunca aconteceram. É bem provável mesmo. O coronavírus veio e nunca aconteceu. Como é que não se vê o coronavírus? Estão aqui, as pessoas estão aí colocadas. Devia ser o momento de dizer: agora começam a guardar dinheiro porque está a vir aí uma tempestade, está a vir aí algo. Então, quem é o Deus que fala com essas pessoas? Quem é o Senhor deles? Quem é o Deus deles? Eu queria saber. Porque eu não encontro esse Deus aqui na Bíblia Sagrada, eu não encontro. Quem é? E o charlatanismo começa aqui, agora aqui vai começar a falar à toa, vamos lá ver. Esse ano você vai ver a tua família ser protegida como nunca foi protegida. Eita. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra, ela vai ter que se cumprir na tua. E quanto mais intensifica as ofertas, mais a mensagem vai coisa. Mas vamos ficar por aqui. Não tem muito tempo, sinceramente, não tem muito tempo para ouvir esses falsos ensinos. Então vamos aqui desconstruir isso rapidamente. Ok. O verso apresentado, conforme disse no princípio, é Mateus 7, 24. Que fala da conclusão de Jesus, está a concluir, porque Jesus aqui está a concluir no 24, 26, 25, 26, 27 e 28. Jesus termina, então, o Sermão do Monte. No 8 fala da saída dele, como é que ele desceu do monte. Então, o Sermão do Monte termina no capítulo 7. Esta parte é a conclusão, que eu disse, a conclusão de toda a sua pregação a partir do versículo 5, uma mensagem tão linda para a igreja, que aqui não tem quer dizer, Jesus nessa mensagem repreende a prosperidade, repreende todas as coisas que hoje essas igrejas fazem. Ele começa logo com as bem-aventuranças, bem-aventurado o pobre de espírito, aventurado que choram, aventurados os humildes. E todas essas coisas depois vai falando, ensina a oração, ensina, quer dizer, é a mensagem mais profunda de Cristo para a igreja. Mas vamos lá ver, vamos recuar e fazer entender o que afinal de contas a conclusão de Cristo quer dizer. Bem, vamos recuar no parágrafo mais próximo. Sabemos que a Bíblia antes não era constituída por capítulos e versículos, mas nós vamos recuar agora no parágrafo mais próximo. Esse o parágrafo mais próximo, se recuarmos um bocadinho, chega ao 13. Quer dizer que estamos no Mateus 7,13. Ok? Para entendermos o que ele depois vai dizer no 24. Porque tem outras coisas que veio do fundo, mas vamos começar aqui. Vamos pegar apenas esse trecho. A Bíblia Sagrada diz assim, no versículo 13: entrai pela porta estreita, pois larga e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. 14. Porquanto é estreita e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram este caminho. Versículo 14. No versículo 15, depois disso, vamos lá ver, estão ligados. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam a vós, disfarçados de velha, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. É exatamente o que nós estamos a ver aqui. Esta é uma igreja de devoradores. Não estão a pregar o evangelho da verdade. O que nós vimos aí é exatamente isso. Lobos devoradores. Estes não são servos de Deus, estes não estão a ensinar a palavra. Os objetivos aqui são comerciais, isso é um comércio, isso não tem nada a ver. Olha bem, e Jesus está a alertar aqui. Ele diz que cuidado com as portas largas. As portas largas, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, é o que? Pronto, crescido na igreja, sempre achei, quando lesse esse mais novo, sempre achei que quando dissesse, cuidado, não entrar, as portas estreitas, largas são as portas que levam, amplas são as portas que levam para a perdição,
E muitos são os que por ela entram, então achavam, é o mundo, esse que vive no adultério, o mundano, esse é que é a porta larga. Agora, a porta estreita é vir para a igreja. Não, não é exata, não é isso. O mundo jaz no maligno. E a mensagem de Cristo é confinada à igreja. Vamos lá ver uma coisa. Jesus, no princípio do livro, no livro de Gênesis, na criação do mundo, Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden e ele deixa dois caminhos também para eles. O caminho para a árvore do conhecimento do bem e do mal e o caminho para a árvore da vida. Estão a entender? Quando viemos ao povo de Israel, depois de Deus para restaurar o povo, ao trazer Moisés, ao levar o povo de Israel, ao trazer a lei para o povo, no livro de Êxodo, vimos Moisés, ao apresentar a lei, diz que eis que coloco diante de vós caminho da vida e o caminho da morte. A obediência e a desobediência. Então, os dois caminhos são sempre colocados diante da igreja, daqueles que buscam o Senhor. Não é que estão fora do mundo. Esquece o mundo. Deus está a falar para a igreja dele. Está a falar para um povo que vem lhe buscar. Exatamente os dois caminhos se referem ao caminho do evangelho da verdade, que é a porta estreita, e o caminho amplo do evangelho da prosperidade, da mentira, das heresias, dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Todas essas mancheiras de coisa que acumulam gente, que vão gente, pessoas que não querem nada com Deus, vão à igreja porque tem um feiticeiro em casa, estão à igreja porque o marido saiu de casa, estão à igreja, não conhecem Deus, na verdade. Deus para eles é uma marionete, é uma casa espírita, como muitos desses lugares, onde você vai para orar para causas impossíveis, vai orar para ele. Você não conhece Deus, mas você começa a tua vida com isso. Isso não é o evangelho da verdade. Não é o evangelho da verdade. Jesus chama atenção. Acautelai-vos dos falsos profetas. Porque ele fala aqui da porta estreita e larga. E ele diz, acautelai-vos. Isso tem uma conexão, é a ligação, continuidade da mensagem. Então ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Que vão trazer os caminhos largos. Os falsos mestres, os falsos ensinos. E ele depois diz no versículo 26, pelos seus frutos conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro, figos das ervas daninhas? Será possível você entrar em uma igreja com falsos ensinos, falsas doutrinas, e você colher bons frutos? Não é possível. Vê que tipo de pessoa você se torna. Aquelas pessoas que entram para essas igrejas, olha para ver se não são avarentas, se elas não são egoístas, se elas não são sem amor, se elas não são odiosas. E até muitas dessas pessoas, as famílias reclamam. Eu conheço o caso. Famílias reclamam de como é possível, desde que a fulana foi para a igreja, agora, quer dizer, não tem paz com ninguém. Todo mundo é feiticeiro, todo mundo faz isso e aquilo. Então, são esses péssimos frutos que vai dar. Continuamos no 17. E sendo toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore mais ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e atirada no fogo. Juízo final. No 20. Pelos seus frutos os conhecereis. É o que eles pregam, a vida que eles vivem, dos falsos profetas. Ministérios como estes estão ligados, quer dizer, muitas vezes eu digo, o povo da Angola, o povo angolano, é um povo muito, temos que admitir com todo respeito, mas é um povo muito analfabeto. Um povo que não conhece a palavra, um povo que não quer ler, um povo de uma cultura, sei lá, que não investigam, não fazem nada. Todos esses atos, em muitos dos países bons onde as pessoas estão atualizadas já não entram. Por quê? Porque esse tipo de coisa já é coisa de anos. Esse tipo de evangelho e tipos de igreja, ministérios fundados sobre essas questões financeiras, contratos financeiros, ministérios da prosperidade, eles tiveram progresso e depois foram regredindo porque as pessoas foram saindo dela. Mas é bem verdade que eu sempre digo, esses ministérios vão continuar, mas pelo menos as ovelhas, aquelas que conhecem, elas devem fugir disso, devem fugir dessa mentira. Versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, o facto de dizer Senhor, o facto de se chamar pastor, o facto de se chamar, não quer dizer que são servos de Deus. É preciso que a igreja observe isto. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expulsado os demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Eu já preguei sobre isso e falo. Aqui acusar, essa passagem que Cristo está a mostrar aqui é muito profunda. Porque é como se alguém está a dizer, está bem, epa, eu usei o teu nome, não fui autorizado por ti, não foi pelos teus feitos, mas epa, só que eu usei o teu nome, Senhor, e beneficiei-te a ti, fiz com que o teu nome fosse famoso, te glorifiquei a ti. Como se Jesus precisasse da ajuda deles, ainda que façam por outras coisas. E o Senhor dirá: então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais a iniquidade. No 24 diz, assim todo aquele que ouve, agora estamos a entrar, entenda agora, ele termina ali, Jesus termina logo com o juízo. Nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. E depois ele diz, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras, deixa agora, vamos entender, colocando só em contexto que lemos, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas Jesus está a falar de todo o sermão do monte, e de tudo que ele viria a pregar. Assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Quer dizer, quem acompanha, não precisa você ter vivido no tempo de Jesus para testificar que você ouviu a palavra dele. Você tem a Bíblia Sagrada hoje. Se você medita a palavra de Deus, se você segue as Escrituras minuciosamente, você e põe-as em prática, e põe esse ensinamento em prática, você é comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E depois vê o que Jesus diz. E caiu a chuva. Nós temos que entender a Bíblia. Quando a Bíblia está-nos a falar de estação, tem tempo de chuva, não é? Depois tem as enchentes. São estações, são períodos que vão, temporais que passam. Então está a dizer, caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos bateram violentamente contra aquela casa, mas ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, em Cristo, porque ela estava firmada no Evangelho da verdade, porque ela estava firmada no conhecimento, na sabedoria da palavra da verdade. Os falsos profetas vieram, uns vieram com cai, outros vieram com falso dízimo, outros vieram porque agora é movimento de não sei o que, outros trouxeram noites de libertação, noites de não sei o que, causas impossíveis, curas de não sei. E Jesus está a dizer, todos esses falsos ensinos, falsos movimentos passaram por ele, mas aquela casa não foi abalada porque tinha o seu firmamento na rocha em Jesus Cristo. Agora, no 26 diz, pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como insensato que construiu a sua casa sobre areia. Quando vieram os falsos profetas, ele foi. Quando vieram as enchentes, ele também foi. Quando vieram os ventos, bateram contra e a casa caiu. Caiu o quê? A fé, retirado da fé. Não conseguiu ser firme na fé em Cristo Jesus. Foi levado por todas as vezes. Por isso o apóstolo Paulo depois vem, para que não sejamos levados como menino em toda sorte de doutrinas, como vento de um lado para o outro. Quer dizer, quando o vento vai para o sul, você vai para o sul. Quando vai para o norte, vai para o norte. Agora não, já teve na Universal. Sai da Universal, agora vem não sei o quê. Agora vai no falso profeta. Agora vai no ensino, agora vai não, na noite de libertação. Não, vai também na noite das causas impossíveis. Vai. Todas essas coisas não são de Deus. São ensinamentos humanos, de sensacionalistas, de coisas que não têm nada a ver, evangelho da prosperidade, evangelho da mentira, heresia, que não estão alicerçados em Cristo Jesus. Ensinamentos totalmente ao contrário ao Senhor. Então, abra o olho. Mas vamos ouvir agora para terminar já, porque também não suporto ouvir muito essas coisas. Vamos agora terminar e ouvir o próprio... Igreja, senta, por favor. O próprio dirigente da igreja. Vamos ouvir. E vou ser breve aqui.
Então vamos ver aqui o que o Ismael Sebastião está a dizer. O final do ano é um momento especial. Toda a gente, na passagem do ano, na virada do ano, na mudança do ano, ele reflete acerca das coisas que passaram, como o ano foi, e acerca das coisas do futuro, como 2020 será. Então, um momento especial e divisor de águas para qualquer indivíduo que está sobre a face da terra, não importa a sua confissão religiosa. E é por esta razão que nós, aqui na Catedral de Adoração e Promessa, passaremos essa passagem, esse momento especial, buscando a Deus. Aliás, nada melhor do que estar na presença de Deus, quer por causa das coisas erradas, menos boas que aconteceram durante o ano e também por causa das coisas excelentíssimas que acontecerão em 2020, para que o ano de 2020 seja abençoado. Eu lhe convido a passar na presença de Deus, aqui na Catedral de Adoração e Promessa. E eu me dirijo a si, que nos assiste pelas redes sociais, que nos assiste pela televisão, que nunca teve a oportunidade de estar junto conosco. Venha para fazer essa passagem de anos juntos, adorando a Deus, cantando e louvando ao Senhor, principalmente abençoando. Amém. Aqui está um convite na entrada, da entrada do ano para participar de uma noite de vigília da passagem de ano. E que qual dessa noite de vigília depois determinam que o ano de 2020 seria o ano sei lá de quê. Eu queria perguntar a todos vocês, a promessa do ano de 2020 está a se cumprir? Que Deus é este que manda nos juntar-se na noite, na passagem de ano de 2019 para 2020 e não nos diz o que vai acontecer? Tem tantas profetadas devem ter saído aí. Profecia de que você vai ter o carro do ano, que você vai ter aquilo, que você vai ter aquilo, que vai fazer aquilo, que esse ano é o teu melhor ano. Há pessoas que foram prometidas tanta coisa. Me diz uma coisa. Será que Deus perdeu o controle do universo? Será que Deus não conseguiu aperceber-se da chegada do coronavírus? Ou é um outro Deus que eles buscam? Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, chama-nos a atenção que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos ao Senhor, não podemos servir a Deus, né? E a Mamon. Mamon não é outra coisa. Mamon é o próprio diabo Satanás que Jesus estava a dizer. Mas ele usa Mamon para referir-se ao Deus do dinheiro, ao Deus das riquezas, das prosperidades financeiras, das coisas físicas, materiais deste mundo. Por isso o apóstolo João vem e diz: não ameis esse mundo e nada do que no mundo há. Não. O nosso ministério, aliás, a nossa responsabilidade para com a Igreja de Cristo é levar a ela a salvação. É a preparação dos corações para seguirem segundo a vontade de Deus, fugirem do pecado do mundo, arrependerem-se das obras mortas e dedicar. Nós não estamos confinados a buscar riquezas materiais. Nós podemos tê-la pela graça de Deus, pelo nosso trabalho, pelo trabalho do nosso esforço, da nossa mão. Mas nós não estamos dedicados a perder noites e noites, pregações e pregações para falar da conquista do mundo. Jesus não nos deu o mundo para conquistar. Este mundo não irá melhorar, esse mundo vai de mal a pior. E olha bem que a agenda dessa elite global, todos esses que procuram apresentar a religião única, que vai ser praticamente o satanismo, para uma adoração a Satanás. Eles é que detêm as maiores riquezas do mundo. Por quê? Porque eles se prostraram para adorar Satã. E Satã é o rei deles. Satã é o Deus dessa religião. E como é que nós, os cristãos, também vamos, por uma simples... Coitado de nós, com essa ambição de riqueza, de coisa, vamos lutando em contrapartida, extorquindo os outros, roubando os outros para poder alcançar objetivos financeiros. Pastor Ismael Sebastião, arrependa-te. Aonde você caiu, volte para o Evangelho da verdade.
Desfaça os compromissos de negócios com a igreja. Desfaça-se do evangelho, do engano, da mentira que estás comprometido. Esquece, esse mundo, ainda que você tiver um avião, ainda que tiveres 2, ainda que tiveres 3, será que é mais valioso que a tua alma? Eu deixo essa mensagem para ti. Porque as pessoas pensam que muitas das vezes, quando nós estamos a pregar o evangelho, queremos fazer a exposição da palavra, porque não, nós temos desejo de ter aquilo. Não, 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 não. Eu amo a todos vocês que se diziam ser servos antes e hoje estão caminhando no desvio da palavra. Que o Senhor conceda misericórdia para que vocês se arrependam. Se não se arrependerem, pelo menos aqui ficou o aviso, porque vocês não serão inocentes no dia do juízo do Senhor. Parem de fazer negócio com as almas, parem de extorquir as pessoas, parem de roubar, preguem salvação, preguem o evangelho da verdade. Não misture uma forma de santidade com outro evangelho do inimigo. Permitam que a igreja ande a salvação. Aquele povo da Universal, que fugiram da Universal, que estão a atender a vossas igrejas, este povo precisa de Jesus Cristo. Por que você lhes aprisionou no mesmo falso evangelho da Universal? Então aqui fica o meu apreço, a minha chamada de atenção, e que o Senhor seja louvado, e que haja tempo de arrependimento, e que as pessoas possam voltar. Mas se nós caímos na apostasia, e Deus realmente nos encerra uma mente depravada, é muito difícil. Quem prega o falso evangelho, quem está na heresia, quem está a pregar, quem já está apostatado, voltar para Jesus. Mas eu ainda assim creio que a misericórdia de Deus é super abundante para todos nós, é suficiente para resgatar do evangelho da mentira para a verdade. Porque Satanás prometeu a Jesus entregar o reino desse mundo simplesmente se ele se ajoelhasse para lhe adorar. Mas Jesus não seria, se Jesus fosse o homem, Jesus não seria o rei desse universo, deste mundo pelo qual Satanás reivindica ser ele o responsável, a autoridade máxima. Jesus seria servo de Satanás. Será que vocês não foram enganados pelo mesmo Satanás? Porque o apóstolo Paulo diz que a nós ele não pode, ele não virá a nós como anjo, o diabo, ele vem a nós como anjo da luz, de luz. A Jesus não podia vir como anjo de luz porque Jesus conhece, é Deus. Mas a nós, ele vem como anjo de luz. Ele tem todas as aparências possíveis. Mas uma coisa é certa, vai torcer as escrituras. Não será isso. Shalom, pastor Ismael, shalom, catedral de fé e promessa, de direção e promessa. Busquem a Jesus, arrependam-se enquanto é tempo. Leiam as cartas, as 7 cartas às 7 igrejas na Ásia Menor, no livro do Apocalipse. E o Senhor falará com vocês. Shalom, graça e paz. O ano de 2020, porque nós cremos que será muito melhor do que